Flávio Tambellini e vamos estudar relacionamento motor-veículo, parte 2. Dando sequência, então aqui nós temos a força de resistência ao rolamento, tá? A força de rolamento e aqui a força atuando e a direção do movimento para a direita, ok? E P é a pressão, é a força, né, no sentido vertical aí, né? No caso é o peso que atua sobre uma roda, tá? Esse P aqui é a reação que ocorre. Então, ó, Hall define a resistência ao rolamento como a energia consumida por unidade de distância percorrida por um pneu rolando sob carga. Gantt define a resistência ao rolamento como a energia mecânica convertida em calor por um pneu ao mover-se por uma unidade de distância em uma rodovia. Tá? Então, são dois conceitos um pouquinho diferentes. Muitos autores definem uma força de resistência ao rolamento que atua contra o movimento do automóvel. A força de rolamento é dada a força de rolamento frontal mais na traseira, que é o fator de atrito vezes o peso do carro vezes o cosseno de alfa, tá? Que é o ângulo da rampa. Tá? Isso aqui está relacionado com a normal também, tá? Aí nós temos aí as nomenclaturas, tá? Vocês só dá um pause para ler, não tem problema. A gente vai considerar que a força, o coeficiente de atrito traseiro e frontal são iguais e que os pesos das rodas traseiras e dianteiras também são iguais a G, ok? Então, a força de rolamento vai ser o F vezes o G vezes o cosseno de alfa. E aqui nós temos o caso do coeficiente de resistência ao rolamento em função da velocidade, para pneu diagonal com pneus diagonal e radial. Esse diagonal e o diagonal com cintura, ok? Aqui a coeficiente de resistência de acordo com o solo, tá? Na areia aumenta muito. E a pressão interna do pneu tem influência em diversas condições operacionais do veículo. Se você aumenta a pressão interna, a resistência ao rolamento vai diminuir, né? E, entretanto, o desgaste e estabilidade em curvas são alterados também, tá? Porque vai perdendo um pouquinho de aderência. Pneus com baixa calibragem, aumento da temperatura interna, desgaste prematuro, maior consumo de combustível e instabilidade nas curvas. Também, porque ele fica mole, né? Pneus com alta calibragem, né? Desgaste do centro de rodagem, né? A parte central, rachadura na base dos sulcos e maior propensão a estouros e penetração de objetos. Tá? Entretanto, alguns consideram que se pode colocar uma libra a mais do que está especificado, tá? Que não tem tanto problema, que não pode ficar colocando 5, 6 libras a mais. Aqui tem uma expressão do coeficiente de atrito de resistência ao rolamento em função da velocidade, uma outra aqui, e tem esses outros termos aqui, o F0, o Fs e o V, isso aqui é tabelado, ó, tabelado não, tem um gráfico, né, do F0 e Fs, em função da pressão de inflação dos pneus em libra por polegada quadrada, ou PSI. Aqui uma expressão para outro coeficiente de atrito em função da velocidade, tá? E essa quarta expressão leva em conta, né, essa equação aqui é válida, essa última, para veículos pesados e médios, tá? Essa outra expressão é válida para veículos leves, tá? Essa é um parâmetro dimensional que depende do tipo de piso, que está aqui, ó, o S está aqui em função desses pisos aqui, tá? Concreto, terra ou areia. E aqui, o coeficiente de resistência ao rolamento para diversos tipos de pisos e veículos, tá? Então, nós temos aí concreto, terra, areia, carros de passeio, caminhões pesados e tratores, tá? Carros de passeio para concreto 0,015, para areia 0,3, né? Tem que aumentar. A força da rampa é G vezes o seno de alfa, tá? A inclinação é tangente de alfa vezes 100%, que é a projeção vertical sobre a projeção horizontal vezes 100, ok? Então, olha só, para um ângulo alfa igual a 12 graus, quanto que vale a inclinação? A inclinação é tangente de 12 graus vezes 100%. Então, a inclinação vale 21,3%,
ok? Então, tem que tomar cuidado ao fazer essa continha aqui para saber, para poder achar o ângulo, tá? Se quiser achar o ângulo, tem que dividir por 100 e achar o arco tangente aí para achar o ângulo, ok? A força total, resistência ao avanço de um veículo. Bom, então a força que resiste tem a força de arrasto, mais a força de rolamento, mais a força da rampa. O raio do rolamento é dado por essa expressão aqui, tá? Cada termo aí significa alguma coisa, claro, né? Então, lembrando que esse AR sobre 2 mais LB vezes SB sobre CP sobre π, tá? Tá tudo aqui, ó. O AR, medida do lado da roda, a largura da banda de rodagem, tá? Então, o raio da roda é como se fosse o AR mais o LB, tá? SB, a relação entre a altura do pneu e a largura da banda de rodagem, e CP é um coeficiente adimensional, tá? Esse coeficiente é dado aqui para pneus radiais e para pneus diagonais, tá? Beleza?